salve, torcedor corintiano. Bora para mais um cortezinho aqui do nosso canal do Timão, né, galera? E o tema vai seguir a semana inteira, né? Passaram a mão grande no Corinthians, galera. Pênalti claríssimo. Bola na mão do Léo Pereira. Uma bola que chegaria ali para o Juliano. Eu tava em dúvida, né? Na questão do impedimento, que eu vi o juiz fazer assim com a mão, então eu acabei pensando que tinha marcado alguma coisa, algum impedimento, mas não, a bola bateu na mão, né? Falta critério, né, galera? Faltou critério, né? Eu vi se falar que é porque o Yuri Alberto tirou o corpo, né? Mas a bola bateu na mão, né? Se a regra é essa, eu já não entendo mais nada de regra, né? Já tô sem entender nada. O que que aconteceu? Passaram a mão no Corinthians e o Timão vai em desvantagem para o Maracanã enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira. Rapaziada, quero já deixar os créditos ao canal Jogo Aberto. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião sobre isso, o que vocês acharam dessa malandragem que fizeram com o Corinthians aí. E sem muita enrola, né, galera? Bora lá ver o vídeo. É o grande assunto. É o grande Tudo bem assunto. que João Gomes, cartão amarelo, poderia ter recebido o segundo, poderia ter sido expulso. Se isso é justo, não é justo, mas essa é a questão. Lance aos 36 do segundo tempo e muito comentado nas redes sociais pela torcida, de um lado e de outro. E o lance é esse, envolvendo o Léo Pereira, que estava marcando o Yuri Alberto. E a gente vê que o Yuri sai da bola e a bola vai direto nele. E aí aquela história, era um movimento antinatural, ele fez um bloqueio. Qual é a sua opinião, Denilson Show? A sorte do torcedor flamenguista é que eu não sou árbitro. Porque se eu fosse o árbitro, eu teria apitado o pênalti. Mas eu teria apitado o pênalti, a bola estava indo em direção ao Juliano, se ia fazer o gol ou não, não interessa, a bola estava indo em direção a ele estava até com uma certa liberdade ali para dominar. E aí o Yuri Alberto sai. O movimento do Léo Pereira realmente é de tentar evitar. Ele tenta evitar realmente o contato. Só que a bola toca no braço dele. Eu, particularmente, teria marcado o pênalti. Só que de ontem para hoje, a maior parte dos comentaristas de arbitragem, os ex-árbitros, falando sobre regra e tudo mais, movimento natural, não teve bloqueio, não teve nada, e que eles não marcariam. Um ou outro falou que sim, que marcaria o pênalti. Eu teria marcado o pênalti. Eu não teria marcado o pênalti por estudar a regra. Até porque o movimento dele, pra mim, não é amplo. Primeiro, ele não bloqueia nem nada. Mas a regra também não é clara. Quando você fala estudar a regra, parece que eu não estudo a regra. Não. Tô dizendo pela minha opinião, Sim. pelo que eu vejo na Sim. regra. Porque, assim, o que é bola na mão e o que é mão na bola? Essa é a diferença. Essa é a discussão da Porque, regra. assim, não é toda bola que bate no braço ou na mão que é pênalti. Porque existe a bola na mão e a mão na bola. Então, na minha opinião, eu não marcaria o pênalti, porque eu não vejo ele bloqueando essa bola. Não é nem a questão de intenção, que as pessoas querem falar em intenção. Não é a intenção. Às vezes o cara não tem intenção e faz o pênalti. Exatamente. Aconteceu com o Bustos do Internacional no final de semana, que fez um pênalti. Não tinha intenção, mas ele colocou o braço e ele bloqueou aquela bola. Então aí eu não vejo isso. E acho, inclusive, que ele até estava saindo da marcação do Yuri Alberto. Ele não queria fazer falta no Yuri. E aí a bola vem, quando o Yuri tira o corpo, a bola vem. Então eu não marcaria. Mas considero um lance polêmico, já vi 500 mil opiniões, bateu no braço, tem que dar o pênalti, é o que eu ouvi. É assim, não, mas bateu no braço, tem que dar o pênalti. Agora, eu concordo também que gerou polêmica, que é um lance, mas vejam só, olha onde está o árbitro. Bem posicionado ele tá. Olha o lugar onde está o Braulio da Silva Machado. Bem posicionado ele tá. Depois, ele se comunica, ele faz o gesto que está se comunicando com o Rodrigo D'Alonso Ferreira. E o Rodrigo, se recomendasse uma revisão, ele teria ido no monitor, teria revisado. Mas o Braulio está muito bem posicionado. Agora, vai gerar polêmica. Acho até que quem entende que foi pênalti como você tem esse direito, porque é um lance difícil. É um lance complicado. Mas aí, eu analisando o que aconteceu no lance, eu não consigo ver esse bloqueio, não consigo ver esse movimento adicional do braço. Pelo contrário. E aí é câmera lenta. A gente só tá deixando o lance em câmera lenta. Se colocar na velocidade normal, a percepção é de batida no braço, mas não necessariamente de pênalti. Se tivesse, Loirão, coerência da arbitragem, a gente, de repente, não estaria nem discutindo esse lance. O problema é que teve lances muito parecidos com esse, que já os árbitros apitam pênaltis. Por isso que gera essa discussão em relação também à regra.
Eu volto a falar, a bola vai até em direção ao Juliano. Eu marcaria esse pênalti, mas também entendo quando a arbitragem, ou os especialistas falam que não e falam sobre a regra. O problema é que durante especificamente essa temporada, estou vendo muitos árbitros não seguindo teoricamente a regra. Porque tem toque na mão, que o árbitro dá o pênalti, tem toque na mão que o árbitro dá o pênalti, jogadas parecidas com essa. O lance, por exemplo, eu vi algumas imagens, aí você começa nas redes sociais, né? Os caras começam a colocar várias imagens de jogos anteriores e tudo mais. Você lembra daquele Piton, no América. Mas você lembra daquele do Renato Augusto do Corinthians, que ele tá caindo, a bola vê ele meio que espalma. Não, mas aquilo ali que ele jogou vôlei. Então, aquilo ali mas não é igual. Eu sei, mas aí, aquilo ali tinha que ter marcado o pênalti. Comparar lances diferentes eu acho que não é legal, porque não tem nada a ver. Mas tem uma outra coisa também, que esse é um lance interpretativo. Se o VAR e o árbitro tiveram a mesma interpretação, infelizmente não tem muito o que fazer, porque se eles chegam na mesma conclusão. Agora, vai dar polêmica. Por exemplo, se o Corinthians, de repente, perde o título da Copa do Brasil, vão falar que o problema foi esse lance, se tivesse dado pênalti, não é? Então, assim, é um lance bem polêmico, eu acho que merece a discussão. E digo mais, Denilson, eu não excluo opinião nenhuma, nem a minha, nem a sua, nem de ninguém, porque eu acho que é um lance muito complicado. E é legal que foi numa final, que a gente vai poder falar sobre isso. Daqui a pouquinho o Chico Garcia, que é o nosso especialista em arbitragem, vai trazer a opinião dele aqui. Agora, o Vitor Pereira deu uma coletiva bem contundente, não é? E eu acho importante, eu falo isso pra você, que eu gosto do Vitor Pereira, porque ele tem personalidade. Mas podem discutir o que ele diz, aquela história que a gente brinca aqui, sou rica, né? Mas ele é um cara de personalidade e ele vai lá e ele banca aquilo que ele decide. Outra polêmica também, muita gente ficou brava que ele tirou o Roger Guedes e o Renato Augusto, que são jogadores importantes, talvez com o Yuri Alberto ali, os mais importantes ali no sistema ofensivo. Mas enfim, a gente vai falar também do João Gomes, porque num primeiro momento ele faz uma falta, nada acontece. Numa segunda falta dele, o árbitro é pressionado, a gente vê que ele titubeia, mas ele dá o amarelo. E depois tem uma terceira falta, o João Gomes já estaria fora da final, isso é um ponto com o amarelo, estava pendurado. Suspense. Na terceira falta, né, envolvendo o Fagner, ele poderia ter recebido um segundo amarelo e ter sido expulso e ter melhorado a vida do Corinthians, não é? Não aconteceu. Então, tudo isso, o João Gomes ficou bravo, já falou na rede social do árbitro, já ficou muito nervoso porque está fora da decisão. O Dorival falou sobre isso, o Vitor Pereira falou sobre isso, tanto que o Dorival tirou o João Gomes na sequência, tipo, vamos evitar qualquer problema, não é? Enfim, como é que você vê esse lance todo? Eu não sei se eu deixei de descrever alguma coisa. Nisso a gente está de acordo. Ele não daria... A falta aconteceu no Fagner, o Fagner valoriza demais o lance e não era lance para amarelo, só uma falta de jogo. Só que aí ele é tão pressionado que aí ele dá o cartão amarelo. Aí esse lance que a gente está mostrando agora, que seria o segundo e consequentemente o vermelho, ele teria que ter dado. Já que ele deu o amarelo ali e essa falta para mim é falta para amarelo, o João Gomes deveria ter sido expulso. Nisso a gente está de acordo. Eu não concordo com o primeiro amarelo do João Gomes no Fagner, mas como ele já tinha tomado aquele cartão amarelo por causa da pressão ali do banco de reserva, do ambiente do estádio e tudo mais, aí o Braulio foi lá e deu o amarelo, que é esse lance aí agora. E aí tem um outro detalhe, o Jean-Pierre, que é o quarto árbitro ali, ele não poderia falar assim, irmão, nada, falta normal, segue o jogo. Sabe essas paradinhas assim? É que, na verdade, assim, acho que o árbitro, quando ele tem esse poder, esse direito, não é, de decidir... E o Braulio, eu acho que ele ficou com a consciência pesada aqui na primeira, porque assim, final, muitos árbitros querem esperar, acalmar os ânimos, deixar a partida efetivamente começar. Mas se, né, ele tivesse dado talvez a primeira falta, não amarelo, aí poderia não ter essa polêmica. Esse aí eu não daria, esse primeiro amarelo também. Olha o tempo que ele demora para dar o amarelo. Olha o tempo que ele demora. Porque se ele está convicto, se ele tá convicto na falta para amarelo, ele já vem com o cartão, já vem fazendo o gesto de tirar o cartão. Agora, nesse lance aí, o João Gomes teria que ter sido expulso. Também tem um cartão, acho que pro Yuri Alberto, que ele foi na pressão também, né? Dá pra ver que esses lances aí, ele... Realmente, assim, acho que essa é a grande falha. Agora, vai dar muita polêmica essa história do pênalti. Muitas opiniões vão acontecer aqui mesmo, não é? Agora, falando do jogo... eu sempre penso assim, quando você disputa um mata-mata, teoricamente, quando você joga em casa, é aquela partida que você tem que buscar a definição. E o Corinthians, para muita gente, ele não aguentaria nem esse primeiro jogo. Eu mesma considerava que o Flamengo venceria a partida. É um time que gosta de jogar fora de casa.
E essa postura do Corinthians de segurar o resultado, teve poucos contra-ataques, mas teve chances, uma com o Yuri, outra com o Giuliano. E o Flamengo criou mais no segundo tempo, poderia ter feito o placar. Mas, enfim, acho que nas estratégias diferentes, cada um acabou realizando uma partida pelo menos movimentada, disputada. Não achei que eles ficaram segurando o jogo, com medo do resultado. Eu gostei do jogo, por incrível que pareça. Leirão, um bom volume de jogo no primeiro tempo e mais um jogo equilibrado no primeiro tempo. O segundo tempo, o Flamengo foi melhor. O Corinthians não conseguiu. O cenário do primeiro tempo foi um Flamengo até marcando a saída de bola ali do Corinthians, pressionando, finalizando primeiro do que o Corinthians. Aí o Corinthians estava tentando uma jogada longa com o Adson, que aí não era legal, porque quem batia com o Alisson ali era o Léo Pereira. E aí eles ganhavam essa bola, ganhavam a segunda bola e pressionavam o Corinthians. Quando o Renato Augusto passou a participar um pouquinho mais do jogo, o Corinthians começou a equilibrar a partida no primeiro tempo. O cenário do segundo tempo foi muito parecido, só que aí o Corinthians não conseguiu controlar. O que eu achei um desperdício é que eu vi mais o Renato Augusto. Ele teve finalizações de longa distância, que é uma característica dele, mas ele marcou muito. E eu não gosto quando um jogador com a qualidade de desenvolver jogo que tem o Renato Augusto marca tanto. Na hora que o Vitor Pereira tira o Renato, é por isso, ele só estava marcando no segundo tempo. Já não estava tendo chances e oportunidades e nem subindo tanto para poder criar. Então, por isso que o Vitor justificou a saída do Renato, que ele precisava de alguém para marcar e para segurar um jogo em que o Flamengo estava melhor na segunda etapa. E o Vitor teve uma leitura interessante, porque quando ele tira o Renato Augusto por uma questão física, só física, e tecnicamente o Renato Augusto estava bem na partida, diferentemente do Roger Guedes. O Roger Guedes, tecnicamente, não estava bem. O Roger Guedes não fez o seu melhor jogo ontem. Quando ele sai bravo reclamando, e aí o Vitor deu uma resposta para ele que eu gostei da resposta, que você tem que correr. Todo mundo gosta de jogar, mas tem que correr. E ontem o Roger Guedes não fez o seu melhor jogo, ontem especificamente, tá? Porque ele vinha jogando muito bem, e aí a gente tem que ser justo. E aí ele falou, eu precisava adiantar um pouquinho mais a marcação, precisava fazer uma marcação um pouquinho mais alta, o Vitor Pereira falou na coletiva. E o Renato Augusto e também o Roger Guedes não estavam entregando nesse momento o que o Vitor Pereira pensava. Agora a gente vê assim, muita gente esperava que o Flamengo, eu esperava mais até do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Pedro, muito discreto na partida. O Gabigol teve mais chances, não é? Ele deixou o Pedro com o Fagner, mudou um pouco a característica. Então eu acho que o Flamengo, se ele quiser vencer essa Copa do Brasil e aproveitar o fator casa, vai ter que acionar mais esses 4 jogadores. É isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui, né? O torcedor corintiano tá com aquele gostinho amargo na garganta de que foi garfado, né? Muita gente falando que não foi pênalti, mas a gente viu esse mesmo lance ser marcado pênalti várias vezes durante essa temporada, né, mano? O João Gomes era para ter sido expulso também, mas uma coisa não tira a outra, né? Foi pênalti? Foi. João Gomes era para ter sido expulso? Sim. O Corinthians jogou na Neoquímica Arena, né, mano? O Corinthians jogou na Neoquímica Arena e fez tudo que eu vinha tocando na tecla durante toda essa semana. O Corinthians vai entrar para jogar ou ele vai entrar com medo do Flamengo? O Corinthians entrou com medo do Flamengo, né? Por quê? Igual eles acabaram de falar aí, mano. Renato Augusto tava marcando. Renato Augusto não tem que ficar marcando ninguém, cara. Ele tem que marcar, beleza, mas ele tava só marcando. O Corinthians não pode jogar contra o Flamengo, contra qualquer time na Neoquímica Arena e jogar com medo, mano. Tem que ir pra cima, tem que fazer gols, cara. O Corinthians deixou de tentar fazer gols para anular jogadores do Flamengo, né? O Pedro foi anulado? Foi anulado. O Arrascaeta desapareceu, né? Quem deu suas aparições ali foi o Gabriel e o Everton Ribeiro, né? O resto do time do Flamengo foi anulado, mas tá, você anula e não faz gol. É isso. Se for essa a proposta do Corinthians, beleza, mano, né? A gente vai aqui anular os caras, se pintar uma chance a gente faz gol. Se não, o propósito maior é anular o Flamengo e tentar um empate lá no Maracanã e levar para os pênaltis, né? Pode ter sido essa aí a proposta do Corinthians, né? Mas eu achei, se for e essa é uma proposta meio covarde, o Corinthians poderia ter vencido, né? Não só com esse pênalti, né? Mas poderia ter sido mais agressivo aí. Essa é a minha opinião. Valeu, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.